E como dissemos no encerramento do programa de ontem, a CPI da Covid-19 do Rio Grande do Norte aprovou, na reunião de quinta-feira, a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. O requerimento foi apresentado, aliás, pelo presidente da comissão, deputado Kelps Lima, do Solidariedade. Carlos Gabas foi convocado à CPI para prestar depoimento sobre possíveis irregularidades nos processos de aquisições de respiradores pelo Consórcio Nordeste durante a pandemia da Covid-19. E sobre isso nós vamos conversar agora com o deputado estadual Kelps Lima, que já está conosco aqui. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão acompanhando o Pingo nos Is. Deputado, qual a suspeita, a linha de investigação nesse caso? Os números chamam muito a atenção, né? E nós já há alguns dias estamos destacando aqui essa compra de respiradores que é envolta em muitas suspeitas e que tem como pivô o secretário executivo, Carlos Gabas. Até agora, qual a principal linha de investigação? Para onde teria ido o dinheiro? O que teria acontecido para essa compra tão cercada de mistério, deputado? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu sou muito responsável ao afirmar isso, que houve um dos maiores roubos durante a pandemia que foi ocorrido numa operação desastrada do Consórcio Nordeste. Esse dinheiro ele foi desviado, já há confissão, já há delação premiada, os documentos são estarrecedores. A linha de investigação agora ela segue dois caminhos. Um é recuperar o dinheiro, o que é muito difícil, porque quando o bloqueio judicial feito às empresas, o dinheiro já tinha desaparecido, e a responsabilização em especial, identificação e responsabilização em especial de agentes públicos que são suspeitos de participarem do esquema. Os empresários não há nenhuma dúvida, até porque eles já confessaram, e eles indicam caminhos para se chegar a alguns agentes públicos. Esse é o caminho que a CPI adotou. Buscar identificar os agentes públicos e, de alguma forma, tentar recuperar algum dinheiro. Cristina Gremel. Deputado, prazer conversar com o senhor, viu? A gente acompanha com muita ansiedade essa CPI do Rio Grande do Norte, porque esta é realmente a CPI que o Brasil inteiro gostaria de ter acompanhado desde o início das primeiras suspeitas, né, de desvio, e infelizmente a gente vê no Senado uma CPI que não foi atrás, especialmente desse caso do Nordeste, que foi o mais assustador, pelo menos dos que a gente ouviu até agora, dado o volume gasto e a falta de entrega, né? Sequer foram entregues esses respiradores. Que outras irregularidades vocês já conseguiram levantar aí nessas poucas semanas de atuação? Cristina, a documentação ela é estarrecedora. Havia um conluio, uma negociação de mais de 50% do valor pago dos 48 milhões seria só para desvio com propina. A operação deu errado porque ela foi toda desastrosa e nenhum respirador foi entregue. Os estados perderam 100% do dinheiro investido. Nos causa estranheza essa investigação não ocorrer no Senado. Eu sei que há um grupo enorme de senadores, senador Marco Rogério, senador Eduardo Girão, que tentam levar essa investigação. Porque um consórcio ele é um órgão interfederativo, são 9 estados envolvidos. Há um braço da operação do desvio de recursos no estado de São Paulo. E esse tema não ser investigado no Congresso é estranho, porque a investigação ela é muito objetiva. O acesso aos documentos demonstram que o dinheiro foi literalmente roubado. E mais, os 9 governadores do Nordeste têm acesso à documentação sigilosa que a CPI teve acesso. Nos causa estranheza e revolta os governadores não saírem do consórcio Nordeste, os governadores, claro, que não estiverem envolvidos nisso, e o não afastamento do senhor Carlos Gabas, porque os depoimentos indicam, e de forma clara, e ele não negou isso, porque ele se recusou a responder da CPI, de que ele favoreceu a cidade de Araraquara com o dinheiro do povo do Nordeste. Pelo menos ele tentou favorecer. No final deu tudo errado, porque a operação foi toda desastrosa e o povo do Nordeste perdeu 48 milhões de reais, 300 respiradores, e agora a gente está tentando correr atrás sem o apoio da grande maioria dos parlamentares nordestinos. José Maria Trindade.
Deputado, é um prazer falar com o senhor. Eu me lembro aqui do Itamar Franco se referindo a Gedel Vieira Lima, dizendo que ele era percevejo de gabinete. E eu vejo que o Carlos Gaba é uma espécie assim de percevejo que pula de gabinete em gabinete atrás exatamente de uma gestão pública. Eu sei aqui, deputado, que há uma investigação na controladoria que rastreia através de um sistema de inteligência artificial, né, onde há coisas erradas. E um dos pontos acesos foi exatamente nesta compra de pessoas que não têm tradição de venda, né? E uma quantidade também que não era a quantidade real. A CPI aqui não investigou porque não quis, o senhor tem toda a razão. É dinheiro público federal, a CPI aqui do Senado poderia investigar. Mas agora eles querem mandar o relatório para as CPIs. Você acha que vai ser útil esse relatório dessa apuração do Renan nestas CPIs regionais? Eu não acredito que tenha utilidade. O que eu acompanhei, eu sou advogado, eu milito nessa área há mais de 2 décadas. Quase nenhum ato dessa CPI do Senado tem validade jurídica. Houve humilhação de testemunhas, lei de abuso de autoridade ferida. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem todo cuidado com isso. Inclusive, algumas vezes eu fui criticado pelo excesso de zelo nos procedimentos para que eles não sejam anuláveis. A CPI aqui investiga 12 processos de compras com suspeitas de desvio de recursos. Inclusive, dos 12, 2 dos processos já teve a operação da Polícia Federal, uma delas específica aqui no Rio Grande do Norte, com afastamento da secretária de junta. O que a CPI do Senado deveria fazer era ter investigado, porque esse é um caso muito mais objetivo do ponto de vista do desvio de dinheiro público do que qualquer outro que passou pela CPI do Senado. Mas é difícil da gente ter essa investigação na hora que o relator é pai de um dos governadores do Nordeste. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Exatamente, né, em cima disso aí, do que o senhor mencionou, né, o Jader Barbalho, que apareceu para votar na CPI contra o requerimento para que o senhor Carlos Garbas comparecesse, né, à CPI do Senado. O Jader Barbalho, suplente pai do governador do Pará, né, Helder Barbalho, ele apareceu então para assinar, até então não tinha aparecido na CPI, e apareceu exatamente para blindar Carlos Garbas dessa possível sessão ali no Senado. O senhor acha que esse movimento também pode acontecer na CPI do Rio Grande do Norte? O senhor já consegue ver alguma articulação para blindar o senhor Carlos Garbas? Sim, não só Carlos Garbas, como outras figuras do Consórcio Nordeste. Já houve recados de parlamentares federais para liberar dispensa de depoentes e nós não vamos liberar ninguém. O nosso grupo aqui tem maioria na CPI, a gente vai aprofundar as investigações. Nós temos um passo decisivo na próxima semana, que é a liberação do inquérito que transcorre no STJ sobre o Consórcio Nordeste. É a última documentação das 5 investigações sigilosas existentes em cima do Consórcio Nordeste, só falta a gente ter acesso a uma delas. Então, a gente vai ter todo o arcabouço de documentação. Aqui a gente vai conseguir quebrar todos os sigilos. Por exemplo, a quebra do sigilo de Carlos Garbas ela é fundamental, porque a gente consegue aprofundar a estranhíssima doação de 4 milhões de reais à Prefeitura de Araraquara, que é administrada também pelo ex-ministro do governo Dilma Edinho, do PT. Você imagina, Ana Paula, a empresa contratada, a Rentcare, ela funcionava num apartamento. Ela foi contratada sem licitação e a segunda nota fiscal da vida dela foi de 48 milhões e 700 mil reais do dinheiro do povo nordestino. E Carlos Garbas convenceu a dona da empresa a doar 4 milhões à Prefeitura de Araraquara. Não tem como uma operação dessa não ser investigada. Não tem como. Convocamos já o prefeito de Araraquara, Edinho, do PT, para ele explicar qual foi o nível de convencimento que ele teve para tirar 4 milhões do povo nordestino para ir, com todo respeito, claro, ao estado de Araraquara. Mas nenhuma empresa faria essa doação se não tivesse envolta num grande esquema, não sei se com a participação do prefeito de Araraquara, mas quem pediu a doação foi Carlos Garbas. Augusto Nunes.
Deputado, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque os deputados potiguares estão mostrando como é que se faz uma CPI de verdade, né? Agora eu pergunto, eu imagino que o escopo da CPI seja o que aconteceu no Rio Grande do Norte ou no Nordeste. Eu pergunto isso para que o senhor me diga o que é que será feito desse material, por exemplo, sobre Araraquara, que é muito importante para esclarecer a roubalheira que houve lá, da qual somos testemunhas. Esse programa tratou disso. Esse material será encaminhado a alguma instância judicial? O que é feito disso? Eu defendo que essa investigação, tão logo seja concluída a CPI, ela seja federalizada. O Consórcio Nordeste, como eu já disse, é um organismo interfederativo. Claramente houve braços, inclusive fora do Nordeste, em relação a isso. Então, a CPI, qual a competência dela? Aonde houve qualquer ato de improbidade ou possível desvio de recursos envolvendo dinheiro do Rio Grande do Norte, a CPI pode alcançar. Então, todo e qualquer esquema orquestrado dentro do Consórcio Nordeste, seja por participantes, sejam por lobistas, que aparece o nome de vários lobistas nas investigações, pessoas se apresentando como representantes de agentes políticos do governo da Bahia e do Consórcio Nordeste para pedir propina, nós vamos sim quebrar sigilos, convocar pessoas e fazer toda a investigação necessária. E, ao final, nós vamos enviar, entre outros, ao Procurador-Geral da República. Cristina Gremel. Deputado, o senhor mencionou aí algumas descobertas e a gente fica pensando no tanto que faltou descobrir na CPI do Senado, né? O relatório da CPI do Senado está para sair, a gente sabe que vai ter indiciamento de ex-ministro da Saúde, do atual ministro da Saúde, do presidente, porque isso já foi anunciado. Vocês, nesse momento da investigação no Rio Grande do Norte, em relação ao que aconteceu no Nordeste, mas mais especificamente no estado do Rio Grande do Norte, já conseguem ter ideia de para onde vai caminhar o relatório de vocês? Vai ter efetivamente algum indiciado no final? Terão vários indiciados. Qual o cuidado que a gente está tendo? É de não antecipar julgamentos, é de não humilhar pessoas, é de não fazer lacração na CPI, é de fazer uma investigação que dê resultado no final, que é o que a população quer. Então, a gente tem tido muito cuidado com as declarações em cada um dos processos investigados para não apontar culpados. A única exceção que a gente pode ter mais ênfase é do Consórcio Nordeste, pelo simples fato que tem confissões. Há pessoas que confessaram o crime, o desvio do dinheiro, disseram para quem ia distribuir. Então, em relação a esse, já não há o que se discutir. Infelizmente, a gente não pode revelar a documentação porque ela foi decretada sob sigilo, algumas de forma muito estranha. Por que o Consórcio Nordeste, o governador da Bahia, correu tanto por foro para essa investigação fosse na Bahia no primeiro momento? Por que uma mera ação de cobrança dos estados para recuperar o dinheiro corre em segredo de justiça? Por que a auditoria interna do Consórcio Nordeste, para apurar a retirada da cláusula de seguro do contrato, ela corre em segredo de justiça? Há um absurdo nesse contrato que o Consórcio Nordeste retirou da minuta do contrato as cláusulas de seguro. Por isso que não se pôde recuperar o dinheiro através de fiança bancária. Então, é tudo muito escandaloso. Eu torço, por isso que eu digo, eu torço para que essa investigação ela seja federalizada, esse material seja aberto ao público, para que, inclusive, sirva de exemplo e de desencorajamento a quem pratica esse tipo de ato. Zé. Uma CPI, ela tem várias funções, né? Além, evidentemente, de punir culpados de crimes. Existe, deputado, através desta CPI, alguma proposta de futuro para travar ou para impedir ou, pelo menos, reduzir a possibilidade de novas irregularidades? Assim, o que a gente vê aqui em Brasília é que quando tem a palavra emergência, quando tem extraordinário e tal, aí as amarras legais são afrouxadas e os ladrões tomam conta. A CPI vai propor algum tipo de impedimento ou de dificuldades futuras? Vai sim. Eu vou lhe dar 2 exemplos objetivos. No Rio Grande do Norte, nós vamos tentar aprovar um projeto de lei pós-CPI para evitar o que aconteceu no caso do Consórcio Nordeste, onde os recursos foram pagos de maneira antecipada e antes da assinatura do contrato. Antes do próprio Consórcio Nordeste ter contratado a empresa Rempcare para ser a intermediária no esquema de propina,
Antes do consórcio Nordeste ter contratado, o Rio Grande do Norte já tinha enviado dinheiro. Nós vamos alterar a lei da adesão do Rio Grande do Norte a consórcios, que autoriza o Rio Grande do Norte a aderir a consórcios interestaduais, para que isso não ocorra. Segundo, a nossa Secretaria Estadual de Saúde, isso ocorre em todo o Brasil, ela é um verdadeiro shopping center para corrupto. Os setores de almoxarifado, de pesquisa de preço, de recebimento de material, é todo analógico e feito de forma amadora. Isso facilita a corrupção. Essa é uma das recomendações que nós vamos mandar para a Secretaria Estadual de Saúde e estamos estudando mecanismos legais para que torne mais difícil a ação do corrupto e do corruptor. Muito bem, esse é o deputado Kelps Lima. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Uma boa noite, um bom final de semana. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e um bom final de semana.